Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quarto domingo da Páscoa, dia do Bom Pastor. Hoje também é um dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Essas vocações tão importantes para a Igreja. Evidentemente, toda a Igreja continua a missão pastoral de Cristo, mas os sacerdotes e religiosos, religiosas, têm uma função muito importante no cenário da vida da Igreja. Os sacerdotes, inclusive, configuram sacramentalmente Cristo, bom pastor, através do sacramento da ordem. Meus irmãos, quero começar propriamente a reflexão acerca dos textos bíblicos da liturgia da palavra desse quarto domingo da Páscoa, pela primeira leitura, capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, que narra Paulo e Barnabé anunciando Cristo na Antioquia da Psídia. Mas lá, pregando nas sinagogas dos judeus, eles encontram uma resistência frontal por parte dos judeus. E aí diz o texto dos Atos dos Apóstolos, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Aí então o Evangelho vai cada vez mais atingindo os não-judeus, os pagãos, os gentios, e vai espalhando pelas nações. Cristo exerceu seu ministério messiânico no contexto do povo judeu, mas Cristo mesmo disse: tenho também outras ovelhas que não são deste redil. E após a sua morte e ressurreição, aparecendo aos seus discípulos, ele disse: ide pelo mundo inteiro, pregue o Evangelho a toda criatura. Paulo e Barnabé, diz o texto dos Atos, após declarar a decisão de pregar aos não-judeus, aos pagãos, eles citaram Isaías: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. O pastoreio de Cristo, meus irmãos e irmãs, portanto também o pastoreio da Igreja, continuadora da missão de Cristo, tem um alcance universal. É por isso que a Igreja é chamada de católica, que significa universal. Ela é enviada até os confins da terra, e o próprio ressuscitado a enviou na pessoa dos apóstolos. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é extraído do capítulo 10 de São João,
São apenas 4 versículos, mas de uma riqueza profunda. Cristo se apresenta como bom pastor, dando seguimento à tradição do Antigo Testamento que aplicava o título de pastor ao Senhor. Lembremos-nos do Salmo 22: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cristo assume para si o título de pastor. Nesses 4 versículos do Evangelho de hoje, ele fala das prerrogativas do bom pastor e do resultado disso para as ovelhas. Primeiramente, ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se as ovelhas escutam a sua voz, é porque ele as chama. O pastor que exerce a função em relação às ovelhas, meus irmãos e irmãs, coloca nome nas ovelhas. Eu, até os 12 anos, vivi na zona rural e a família mexia com gado. Cada uma das vacas tinha um nome. Deus nos chama pelo nome. Isaías 43 diz: eu te chamo pelo nome, tu és meu. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar a voz do pastor deve ser o nosso empenho mais profundo. Por isso, já o povo judeu, já os judeus cultivavam e cultivam o costume do chamado Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ouve, Shema Israel, ouve Israel. Essa é uma condição, é como que o primeiro mandamento. Também nosso Senhor disse em relação às ovelhas: eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço. Aqui lembramos o salmo, o cântico, né? Inclusive foi gravado pelo padre Marcelo Rossi e fez muito sucesso essa música no cenário católico. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces, baseado no Salmo 138, que fala que Deus nos conhece na mais profundidade do nosso ser, nada lhe é oculto. Santo Agostinho diz: Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu as conheço e elas me seguem. O seguimento de Jesus, meus irmãos, é o que caracteriza o cristianismo. Por isso o documento de Aparecida insistiu no discipulado missionário e diz da profundidade da vocação de ser discípulo de Cristo. Nosso Senhor diz também: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Dou-lhes a vida eterna. Jesus disse também no Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Esta vida em plenitude que fala nosso Senhor no Evangelho de João começa aqui, mas transpõe o limiar da morte. Por isso nosso Senhor diz: dou-lhes a vida eterna. Esse é o propósito mais profundo, meu irmão, minha irmã, de Jesus para você.
para cada um de nós, que você esteja com Ele eternamente, porque Ele te ama infinitamente. A segunda leitura do capítulo 7 do Apocalipse, São João tem a visão da eternidade e vê uma multidão de gente de todas as nações. Trajavam vestes brancas, traziam palmas na mão. A visão da eternidade. O Espírito Santo descortinou o céu para São João, o escritor sagrado do Apocalipse. E aí ele ouve a voz de um dos anciãos. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. A vida eterna, meus irmãos, Deus enxugará toda lágrima. Passou a primeira condição. O bom pastor dá a vida eterna às ovelhas. Esse é o propósito mais profundo. Por isso os santos almejavam a vida eterna. E pensavam, ficavam meditando na vida eterna, e seus corações se enchiam de alegria. E isso os animava a buscar ainda mais a vontade de Deus em suas vidas. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Às vezes contemplamos algum quadro, estampa de Jesus com uma ovelha nos braços. E essa imagem do bom pastor transmite uma profunda segurança. Elas jamais se perderão. Uma outra imagem que nos transmite também segurança, ver uma criança pequenina no regaço da mãe, no colo da mãe, a criança se sente segura. Hoje celebramos o Dia das Mães. Também Deus, o amor de Deus nas Escrituras é comparado com o amor de uma mãe. Isaías 49, no entanto, diz que esse amor de Deus é ainda maior. É ainda maior. Mesmo que a mãe esquecesse seu filho, eu jamais te esqueceria. As ovelhas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Portanto, meus irmãos e irmãs, apliquemo-nos a sermos ovelhas do rebanho do Senhor, a escutar a sua voz, a deixarmos ser guardados por Ele, cuidados por Jesus, bom pastor, para que possamos receber dele a vida e a vida em plenitude, sendo projetados no nosso destino eterno para a comunhão com Ele, para vivermos eternamente em sua companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por mais difícil que seja seguir tua palavra,